da Bahia e o Tribunal de Justiça do Estado tomou palestra essa mudança do 2008 para o Brasil, a ser registrada no presidente do Instituto Geográfico da Bahia, sobre a mediação do desembargador Cássio Miranda, presidente da Comissão de Gestão de Memória do Tribunal de Justiça. O marco histórico consolida definitivamente a evidência do Brasil, convendo a refletir sobre o papel decisivo da Bahia na construção da soberania nacional. Debater que defesa indígena significa resgatar a organização populares que vão identificar, além de prever uma normalidade nacional de 1803, reverter os desafios e não uma país até o direito de guardas. Recentemente, o governo que para 454 a 2016 salvou as coisas agora o governo federal graças ao reconhecimento nacional da importância histórica da independência das oficiais e civis. Gostaria de apelidar Joaquim Fonseca de Góes, presidente deste Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Eduardo Braga, presidente do todo. Desembargador Cássio Miranda, desembargador Nivaldo Rodrigues, desembargador Abelardo Mata, desembargador Jorge Barreto, desembargador Paulo Jorge, desembargador Alberto Raimundo, hoje é Dia Nacional do Historiador. A data foi criada pela Lei nº 12.130 de 2009 para homenagear o nascimento de Joaquim Nabuco, importante intelectual político e diplomático central na luta contra a escravidão do Brasil. Com a presidência desta sessão, o desembargador Cássio Miranda. Senhoras e senhores, saúde a todos. Boa noite, especialmente os presidentes do Instituto Geográfico, nosso palestrante, aqui todos levantamos a admiração pela enciclopédia, também, evidentemente, marcadores,
Bem, hoje é dia do historiador e eu gostaria de, estando nesta casa centenária, da de 1994, é um espaço justamente de preservação da história do apenas da Bahia e do Brasil, mas também porque nós vamos ver o mundo. E eu quero prestar uma homenagem em nome do Tribunal de Justiça a todos os historiadores, no faço na pessoa do nosso historiador, que é o Tiago do Ferraz, tem uma obra fundamental a respeito da história do nosso nacional. E foi fundado durante a União Ibérica, em 1587, mas em São Paulo, em 1699. A propósito do tema sugerido ao Paulinho Jorge em seguida eu vou passar a palavra para passar a breve referência à participação do nosso tribunal no 2 de como se sabe, não fosse no 2 de julho, muito provavelmente a história do Brasil seria tomada um outro rumo. Talvez nos acontecimentos que ocorreram na América Espanhola, com a fragmentação do Brasil em várias repúblicas, a unidade nacional não se deve ao mas nós, ao todo, fazemos um mercado interno porque isso é o objeto da palestra dos nossos figures e seguramente discorrerá com diretos mais. Eu gostaria de lembrar o Renão, Chileno, Avarilho, nunca mais se descontido, revelar salvações, lembrando que, curiosamente, naquele mesmo ano, em 12 de novembro de 2002, o imperador dissolveu a Assembleia Constituinte e promulgou a Constituição de 1824, era uma Constituição que era afetada em 4 vezes, sabe? Tema 4, grifacismo, sugerido, finalizado por William Constantino, então, o governador, que se autoditanciava, se chamava uma pessoa de sócio, do executivo também, dirigido pelo imperador, o legislativo, que é o judiciário se tem a denominação de poder judicial. Na verdade, que a soberania dessa estrutura liberal era sagrada e que ele não tinha nenhuma responsabilidade. Mas há um dado de uso nessa Constituição que é o fato que, se o que diz respeito ao licenciário, havia uma forma que estabelecia que nenhum processo deveria ser iniciado sem uma tentativa prévia de movimento. Sentido absolutamente construção interna. Bom, eu ainda falo de perspectiva, teoria, a gente deve registrar que o novo jogo chega ao Brasil em todo de 1928, antes da Revolução. Dependendo se o primeiro verbo usado foi de jornalista do Alto Árabe.
O Futebol do Júlio chega ao Brasil com competências fugidas maravilhosas de inglês. O João Cláudio foi redator do jornal Correio da Rio de Janeiro. Qual era a acusação, então, feita contra esse português que, na verdade, foi patriota, né, com relação ao nosso país, que se formava a partir da lei. A acusação serve que ele estava solicitando uma Assembleia Nacional do Rio de Paz. Como se sabe, depois tivemos o golpe militar, e aquele cara não falava mas adiante outro golpe militar, que era toda a ditadura básica, até 1945, em que eu um breve período, né, de democrático, e veio a ditadura militar, a atual Constituição de 1981. Mas eu, antes de passar a palavra, hoje pela manhã, consultei um livro diário de uma viagem ao Brasil, de uma inglesa chamada Maria Graham, na verdade, uma belga, Maria, que ela que foi inclusive preceptora da, da princesa não da princesa, não, o próximo de Salvador. Maria, que acontece que ela teve um contrato com Maria Fidel, em dia 29 de agosto, no Rio de Janeiro. E ela, aí a respeito, escreveu o seguinte: recebi hoje uma visita de Dona Maria de Jesus, jovem que se distinguiu ultimamente na Guerra do Recôncavo, como era chamada então, esse conflito. Sua vestimenta é a de um soldado de um dos batalhões do imperador, com a visão do saiote escocês, que ela me disse que era adotado para a pintura do escocês com um uniforme militar mais feminino. Em Itália, então, a Maria Grana. Quem diria a respeito dos Gordon e os McDonald's? O traje dos velhos celtas considerado um atrativo feminino. Seu pai, o pai da Itália, é um português chamado Gonçalo de Oliveira, que era sempre embora com o pai da Itália, e se chamava Gonçalo Alves de Abredes, e não Gonçalo. Se não tinha uma fazenda, surgiu peixe na paróquia de São José, no sertão. Aquela que é São José, da paróquia, hoje distrito de Maria Quitéria, pertencente ao distrito indígena de Santana. E um dado curioso, diz ela, cerca de 40 léguas para o interior de Cachoeiro. Então, a referência era Cachoeiro, e não Rio de Santana, não era apenas um arraial denominado Arraial de Santana de Guarda. Bem, ela mais adiante vai dizer ainda sobre Maria Quitéria, que já também usamos, e Dona Maria compôs em diversas particularidades relativas às suas próprias aventuras. Parece que logo no começo da guerra, percorreram o país em todas as direções, emissários do governo para escrever voluntários. Que um deles chegou um dia à casa de seu pai na hora de jantar, que seu pai o havia convidado a entrar, e depois da refeição, ele começou a falar sobre o objetivo de sua visita. Começou ele a escrever a grandeza e a riqueza do Brasil e a velocidade poderia alcançar com a independência. Foi, mas adiante, a Maria Quitéria disse a sua irmã o seguinte: senti o coração ardente de Deus. A partir daí, ela sai de casa, vai para a casa da irmã e subtrai a vestimenta do cunhado dela e vai com o pai para a criança quando ela acaba se alistando.
e outros estados do jogo, certamente, estão a ser falados referência. Se eu conseguir pegar um lugar, eu faço uma palavra que é a breve passo, tal palavra mentor. Você fala alguns países do que palavras de forma isso. Primeiro que vem da semana, tá, mas sim. Agora, assim, tudo assim, embora quero agora dia perdi, falar o meu dele, escrito jogar fora da Bahia, escrito configura, na última vez lá hoje também, fora período, e aqui se encontra, lá a plateia, sempre uma grande uma aqui tem tinha uma ligação muito profunda que não assim. Então, se exteriorizavam, para todos esses quadros que não estavam novos, eles são do antigo tribunal da redação do Brasil, uma simpatia, uma proibição em qualquer segura da monarquia. Então, os quadros foram doados aos isolados, lá no mundo federal, e os rituais. E eles estão muito bem conservados, guardam são todas as vezes eu olho para si, eu me lembro do nosso antigo tribunal da reação. Ele funcionava na vida onde está elevador uma série. E naquele local, o sobrado foi demolido para a construção do elevador Lacerda. Ele, o sobrado estava ali desde 1753, porque antes disso, o tribunal funcionava no Palácio do Rio. Como nós não temos tribunal, ele sempre teve uma atuação forte na política da Bahia. Naquela época não havia impedimento de restrição para que os desembargadores participassem da vida política e, inclusive, ocupassem cargos eletivos. Então, nós vamos encontrar sempre os desembargadores integrando as juntas governativas, porque isso está proibido até no regimento de Portugal, quando o governador geral solicitava quando havia vacância de cargos, conhecimento, transferência, que assumia o comando, o governo geral do Brasil levantou declara celebra o tribunal, celebra esse presidente, pelo comandante das armas e pelo ACB. Então, essa era a junta governativa que comandou o Brasil e Colônia em diversas oportunidades. Então, sempre que uma certo cargo, era essa gente que era ruim. Então, a política sempre esteve presente lá no país. Mas você aqui já tem a indústria pela consolidação da agricultura do Brasil na Bahia. Os conflitos ocorreram especificamente em 1923, mas antes disso, nós já comprar a cidade, né? A gente colocar a cidade de em Salvador, e a punição, porque houve a revolução do povo em 1920 em Portugal, com a abolição da monarquia absolutista portuguesa, que consertou mediante um texto a Portugal. Então, havia um anseio de um regime não democrático, mas um regime que se respeitasse as leis. Então, houve essa pressão aqui também em Salvador, que na Câmara de Vereadores, a presidência da Câmara era exercida por um desembargador, cara. E ele ali foi demitido uma sessão toda, porque houve a nomeação de Matheus de Mello como governador da Bahia, o ocupante do cargo era baiano, e houve um conflito, porque a população não aceitou essa determinação. E aí tem a Gambia, desse primeiro conflito entre comandantes das armas, o que foi nomeado estava no lado,
é que, infelizmente, ocorreu o assassinato da Madre Dona Angélica, foi conflito. Começaram ali em São Pedro, se estenderam para hoje a nossa terra de Angélica, ali ao lado do convento havia um quartel, onde hoje está o Colégio Central, houve disparos, tiros, e os portugueses alegaram que eles foram atacados, porque eles pensaram que os militares que estavam no quartel ali, onde hoje está o Colégio Central, teriam provocado, mas não foi isso. Na verdade, eles queriam realmente adentrar o convento, e a madre resistiu, porque eles queriam estuprar as freiras, né, noviças, e ela, ganhando tempo ali, ela e o frei Daniel, ela conseguiu fazer com que as noviças saíssem pelos fundos e fossem para o convento das Mercês, né, por trás, onde havia muitas roças e hortas, e aí ela foi atingida. Aí surge aquela história, será que foi verdade que ela falou aquilo para atrás soldados, respeitar a cara de Deus? Como se não havia testemunha? Havia testemunha sim, o frei Daniel, ele foi atingido, mas ele não morreu, então ele foi testemunha, e o governo português ficou abalado, porque a Madre Joana Angélica, ela era uma sexagenária, integrante de uma família nobre daquele Salvador, assim, de posses, e houve a instauração de um procedimento, de um inquérito para se verificar o que ocorreu, por que assassinaram a Madre Superiora. Depois esses autos foram para Portugal. Claro que Madeira de Melo teve que responder por isso, mas a justificativa foi que as tropas foram atacadas pelos brasileiros, né? Então, em razão disso, muitos conflitos, e sempre os desembargadores participando das reuniões para que houvesse uma conciliação. Mas não foi possível, porque logo depois o Dom João VI manteve, lá de Portugal, ele manteve Madeira de Melo como comandante das armas daquele Salvador. A proposta de Portugal era manter a Bahia como um enclave português, como Goa na Índia, Macau na China, né, que durante muito tempo foram enclaves portugueses, e eles queriam preservar pelo menos a Bahia, já que Pedro I já havia ali como príncipe regente, ele estava já se afastando de Portugal. Então, já no ano de 1822, aliás, no ano de 1821, a primeira eleição, porque as províncias foram extintas, foram criadas as juntas governativas, houve eleições, e já nessas juntas os desembargadores também integravam o conselho, né? Houve duas eleições, uma em 1821 e uma outra em 1822. Bom, a situação se agravou, houve uma visita de uma comitiva de baianos ilustres, e estava ali o ex-chanceler do tribunal, Antônio Cunha, presente na reunião com o Pedro I. Pedro I tinha uma ligação muito forte com a Bahia, porque ele esteve aqui com 11 anos, quando Dom João VI aportou aqui em 1808, ele tinha 11 anos, então ele ficou aqui 31 dias, imagine, um menino de 11 anos, príncipe, 31 dias, né, nos trópicos, visitando uma cidade, né, já com suas igrejas, com seus prédios históricos, tanto que, vou me adiantar no tempo, mas vou voltar, quando houve a vitória, né, dos baianos nas lutas, Pedro I veio visitar a Bahia com a imperatriz Leopoldina e com a sua preferida, que era Domitila de Castro. Isso em 1826. Foi a única viagem que a imperatriz Leopoldina fez, a única vez que ela saiu do Rio de Janeiro para visitar uma província. E foi um escândalo, porque Pedro I se hospedou com Domitila no Palácio do Governo, e a imperatriz, com a filha Maria da Glória, que seria depois rainha de Portugal, se hospedaram na sede do tribunal.
ali onde hoje está o elevador Lacerda, que tinha uma vista espetacular para a Baía de Todos os Santos, onde já tinham se hospedado Carlota Joaquina, quando Dom João III passou por aqui em 1808. Então, Pedro I tinha essa deferência com a Bahia e ele ficou muito feliz, contente pela bravura dos baianos. Então ele criou uma medalha em homenagem às lutas aqui na Bahia e ele fez questão de estar aqui em 1826 para prestigiar a Bahia. Logo depois, quando a Imperatriz Leopoldina retornou para o Rio de Janeiro, ela faleceu, meses depois. Voltando à questão, então Pedro I, depois dessa reunião com a comitiva aqui de baianos, ele já começou a preparar, que aí o professor Joacir Góes vai se ater melhor aos preparativos da guerra, né? A marinha, o exército, enfim. Mas, avançando no tempo, o tribunal se dividiu. Desembargadores apoiaram o sistema de Madeira de Melo e outros desembargadores partiram para a Cachoeira. E ali, entre Cachoeira e Santa Amaro, eles aderiram às lutas pela expulsão dos portugueses. E eles correram um sério risco, porque era um crime de lesa majestade. Se tivesse tudo dado errado, se os baianos não tivessem conseguido expulsar os portugueses, eles provavelmente seriam, no mínimo, ou exilados ou executados, enfim. Mas, de qualquer forma, eu quero só ressaltar que os 3 desembargadores que mais atuaram nesse contexto, nós temos aqui os seus nomes e os seus feitos, só para concluir. Então, nós temos aqui o desembargador Antônio José Duarte de Araújo Gondim. Ele participou das primeiras reuniões da resistência e transmitiu informações sigilosas para José Bonifácio, por intermédio do emissário Drummond. Ele elegeu-se deputado na Constituinte de 1823, após a consolidação, por Pernambuco. Ele era pernambucano, e foi nomeado para a Casa de Suplicação, que era o antigo Supremo Tribunal Federal, em 1825. Ele morreu no ano de 1826, logo depois de ter sido eleito senador por Pernambuco. O desembargador Francisco Aires de Almeida Freitas Baiano, ele presidiu a Junta da Fazenda. Ele era o responsável, ele era o tesoureiro da resistência lá em Cachoeira. Ele presidiu a Junta da Fazenda do Conselho Interino do Governo de Cachoeira, permaneceria no Tribunal da Relação depois do fim dos conflitos e, após o término das batalhas, ele tornou-se indigenista. Ele procurou proteger os indígenas, listando e descrevendo diversas tribos aqui no Nordeste. E, por último, o desembargador Antônio Augusto da Silva, após a libertação da Bahia, ele integrou a Junta de Governo do Estado, que já havia sido escolhida por Pedro I, e essa junta não pôde ser empossada em razão dos conflitos, e em 1826 ele foi nomeado para a Casa de Suplicação, ou seja, ele foi nomeado para o então Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro. Na sequência, elegeu-se deputado da Assembleia Geral de 1826 a 1829. Retornou à Relação da Bahia, onde exerceu o cargo de chanceler de 1834 até 1840. Ele integrou o Supremo Tribunal de Justiça. Depois da Constituição de 1824, a Casa de Suplicação passou a ser o Supremo Tribunal de Justiça e faleceu no ano de 1846. Então, concluindo, esses são os nossos 3 heróis. Obrigado. Passo a palavra, então, ao nosso palestrante, Joacir Góes.
Senhoras e senhores, eu não tenho dúvida que meus admiráveis e fraternais amigos, desembargadores, Cássio, Miranda e Paulo Brito, fizeram essa abertura com o propósito de criarem dificuldades na discussão da política. Mas eu vou pedir aqui a presença ao presidente de honra, Eduardo Moraes de Castro, e aos demais desembargadores que aqui se encontram. Eu digo sempre o Paulo Jorge, e ele representa os adolescentes da Bahia. E você viu, chegou essa produção de desembargador, mas não perdeu o ar adolescente. Uma coisa impressionante. Quero falar o Jorge Paulo Barreiro, na ponta direita, que é o líder da construção da grande estátua de Irmãos em Itabarica, uma estátua com 72 metros de altura do pé à cabeça, lá em Itabarica, para que eu também participe desse movimento, os desembargadores de áreas participam, o desembargador Cássio participa, convido todos os demais, inclusive o nosso Alfredo Mata, né? Pelo amor de Deus, o Mata, para ele participar também. Aqui o Alberto Raimundo, que para quem a consciência jurídica da Bahia e aqueles que valorizam a cultura da Bahia devem uma calorosa salva de palmas pelo voto extraordinário que ele deu para nós. E olhar aqui no plenário tantos amigos que iriam estar aqui à mesa. Inclusive, para que não se diga que esse é um clube completamente de bolinha, eu vou convidar uma mulher para sentar-se aqui à mesa. E ela, porque é o meu partido, o PSDB, é candidata a deputada estadual, que é advogada, a Lorena, aqui é para vir sentar-se aqui. Quero apresentar o senhor o seguinte, ela é feinha assim, mas é muito inteligente. E eu olho para esse plenário, vejo tanta gente interessante. Alguns eu conheço até há bastante tempo, como o Jefferson, meu irmão mais velho, e o Gilvaldo também, que é meu irmão mais velho, minha cunhada Emiraí, minha comadinha Dança, que é desse encontro. Não vou falar no nome de João Teles, nem de Ricardo, nem de Chico Sena, que aqui se encontra. Aliás, eu devo falar de Chico Sena porque hoje é o dia do historiador. Uma data que foi dada ao historiador em homenagem ao nascimento de Joaquim Nabuco, que nasceu no dia 19 de agosto de 1849, 3 meses depois, quase 3 meses depois, a 5 de novembro, nasceria Rui Barbosa. O Joaquim Nabuco era um homem de 1,87 m, Rui Barbosa era um 1,58 m. Isso não impediu que os dois tivessem sido grandes amigos ao longo de todas as suas vidas. Existisse entre eles uma saudável animosidade intelectual, né? Mas cada um soube brilhar intensamente nos seus respectivos campos, apesar de serem advogados e juristas, eles um se distinguiu como grandes talentos, grande diplomata de carreira, e o outro, Rui Barbosa, também como diplomata, mas já no campo da legislação. Talvez tenha sido a figura de advogado que mais tenha contribuído com o seu talento para a formação do direito internacional, tenha sido o Rui Barbosa. Mas olha, eu vou abordar essa questão do 2 de julho sobre alguns aspectos curiosos e sobre um aspecto novo. E essa dimensão nova que eu vou abordar, e depois explico, eu desenvolvi essa visão crítica a partir de comentários feitos ao longo da vida por minha mulher a respeito
deste Brasil gigantesco que nós conquistamos no dia 2 de julho de 1823. Como esse instituto é o guardião da festa do 2 de julho, eu dou uma explicação. O Instituto Geográfico da Bahia é o guardião da festa do 2 de julho, o guardião das carruagens, do caboclo e da cabocla. É por isso que no 2 de julho só tem um discurso, o único discurso é do presidente do Instituto Geográfico da Bahia. Ninguém mais fala. Agora, impressiona, eu já fiz essa pesquisa várias vezes, seja quando dirigi a Tribuna da Bahia, TV Aratu, e recentemente fiz novamente. Impressiona a crescente ignorância do povo de Salvador a respeito do 2 de julho, do seu significado. As pessoas, na sua maioria, acham que é um dia para tomar cachaça, ensinar na rua, paquerar e etc. De fato. E outra coisa interessante, não houve nenhuma guerra no dia 2 de julho. Nenhuma guerra. Foi o fim de um sítio. A guerra ocorreu no dia 8 de novembro de 22, sob o comando de um tenente-coronel, até então tenente-coronel, chamado Paulo Falcão, de Lacerda, pernambucano. E nessa batalha em Pirajá, nós vencemos a batalha, mas o Madeira de Melo, que estava aqui, não se entregou. Ele tinha um domínio de Salvador. Mas o movimento na Bahia era antigo, o movimento independentista da Bahia era antigo, tão antigo que aqui nós guardamos a ata da Câmara de Vereadores de Cachoeiro, dia 25 de junho, antes do dia 7 de setembro de 1822, quando a Câmara de Vereadores decidiu fazer a independência do Brasil e da Bahia. Ele ficaria em Portugal. Naturalmente, um ato heróico, uma bravata, mas aí a ata, até na nossa administração, ainda com o Eduardo Moraes, essa ata saiu a cada 25 de junho para ser exposta lá em Cachoeiro, fazer uma cópia e dizer: esse é o original, não sai mais daqui, não pode sair porque isso é muito perigoso, pode se perder, é o documento histórico da maior daqui. Sobre a nossa vitória, no dia 8 de novembro, existe, aí eu vou colocar aqui a todos os senhores, uma novidade. Acredito que seja até uma novidade, como foi posta para Chico Sena, com todo o respeito que tem, excelente historiador do Estado da Bahia, na minha opinião, é o mais completo, o mais erudito na atualidade dos nossos historiadores, que vai, aliás, depois de amanhã, tomar posse em mais uma academia, na Academia Baiana de Educação, que é presidida pelo nosso pastor Pessoa. Vejam o luxo dessa sessão, que aliás está sendo transmitida pelo YouTube. E quando os senhores chegarem em casa, se quiserem acessar o YouTube, vão lá encontrar essa sessão. É mostrar essa dimensão da modernidade. Aqui, as pessoas numerosas e qualificadas que aqui se encontram são uma fração cada vez mais infinitesimal. Eu imagino as palestras que o Teodoro Sampaio fez aqui, que Anísio Teixeira fez aqui, quantas palestras foram feitas que se perderam completamente no tempo. Mas essa palestra aqui não, ela está disponível no Japão e pelos recursos modernos. Alguém que esteja agora assistindo pelo YouTube, se quiser colocar um dispositivo de transmissão e o cara que está observando em qualquer idioma, ele pode ouvir no seu idioma que nós estamos vendo aqui agora. Ele fala uma coisa excepcional, é dos tempos modernos. Mas uma coisa muito curiosa nessa batalha de Pirajá, que não ocorreu no dia 2 de julho, mas no dia 8 de novembro, foi o papel desempenhado pelo corneteiro Luiz Lopes. Ele era português, ele não era brasileiro, ele era português. Os portugueses se integravam aqui na comunidade. E a história, há versões
para lá e para cá e tal. Porque uma dimensão da história afirma que quando o Paulo Falcão viu que a superioridade bélica de Madeira de Melo iria produzir uma carnificina, teria autorizado uma retirada e até demandada, se mandar. Que aí é importante vocês verificarem também o seguinte: olhem como se fosse sair para a Feira de Santana. Os brasileiros, os baianos, estavam de costas para o oeste, digamos assim, para a Feira de Santana, olhando para a Península Salvador. E como o Madeira de Melo estava aqui, ele estava de costas para o leste, de costas para Salvador, e olhando para seus inimigos que estavam no início de uma mata mais alta. Quando ele sentiu a derrota, ele teria autorizado o toque de recolher e demandar. E, curiosamente, o Bandeira, o Luiz Lopes, ele mudou completamente e disse infantaria atacar, calar a baioneta e degolar o inimigo. Quando o Madeira achou que estava ganhando e ouviu aquele toque, teria entendido que se tratava de uma armadilha, ele estaria caindo numa armadilha, e mandou suas tropas recuarem. Essa é uma versão. Uma outra versão diz que não foi. O mistério é o seguinte: por que ele fez isso? Por que ele fez? Alguns diziam que ele fez isso porque ficou nervoso. Mas, há 3 anos, nós recebemos aqui historiadores da Marinha, historiadores da Aeronáutica, e aqui eu faço um pequeno parêntese. Participaram do 2 de julho os patronos do Exército e da Marinha. O do Exército com 19 anos, ainda não tinha feito 20 anos. E o da Marinha com 15 anos. O gaúcho, o Tamandaré, com 15 anos. Deveria ser um grumete mais jovem de todo aquilo, quer dizer, com uma curiosidade. Os dois estavam aqui, tanto Caxias, acompanhando no dia 2 de julho, acompanhando a passeada. Foi uma passeada, dia 2 de julho foi uma passeada. Houve uma batalha no dia 2 de julho. Então, o que é que. Bom, mas vamos à curiosidade. O historiador de Santos, historiador do Exército, disse: olha, nós estamos pesquisando há muito tempo e chegamos à conclusão que o Luiz Lopes era amante, cordeiro, era amante de uma mulher casada, que era um português importante na cidade. E o português fez chegar o conhecimento dele, e uma vez consolidada a vitória, os portugueses iam mandar matá-lo. E que ele, ao perceber que iria morrer, isso eu estou contando aqui aos senhores, isso é uma novidade. Acredito que eu quero até deixar, talvez eu nunca tenha ouvido isso. E ele está desenvolvendo esse trabalho. O cara disse: poxa, como disse Luiz Cardoso, après moi le déluge. Já que eu vou morrer, que morra todo mundo. Então pronto, eu vou atacar aí, que é o dizer o que Deus quiser. E aí o marido dela achou que era uma armadilha, né? E recuou. Mas não acabou a batalha. Em novembro, dezembro, o pessoal se animou. E aí foi que veio a coisa mais inteligente: fazer o cerco. Fazia o cerco lá em Cachoeira de Santo Amaro, São Francisco do Conde, fechando até onde hoje é Abrantes, para não deixar o ingresso de víveres. E o domínio do mar, que ficou sob o controle daquele período de João das Botas, que também era português de nascimento. João das Botas era português de nascimento. E Dom Pedro foi se animando e finalmente contratou aquele que, até onde eu conheci até hoje, foi o maior guerreiro dos mares,
até onde eu cheguei, da história da humanidade, que foi o escocês, Thomas Cochrane. Esse homem era um assombro, o sujeito era um assombro. O cara era uma coisa tremenda. E aqui para os mais jovens explicar, a palavra mercenário ganhou uma conotação pejorativa, graças ao seguinte: antigamente não havia exércitos regulares, o recrutamento era só no período de guerra, não existia exército permanente, salvo em Roma, lá atrás, pequena quantidade. Quando acabava a guerra, o juiz ia embora para casa. Para fazer o quê? Napoleão, quando se pregou uma quantidade brutal de gente. Escócia pertencia, escocês pertencia ao lado inglês, era um sujeito extremamente inteligente, extremamente capaz, de uma audácia sem limites. Não se sabe se ele se autodenominou o lobo dos mares, mas era assim que era conhecido. Impôs vários naufrágios, né, às esquadras de Napoleão Bonaparte, e ficou desempregado. Mercenário, ele veio para cá, foi contratado aqui, fez independência do Chile, do Peru, e essa coisa toda e tal, chegou ao Brasil. Chegou aqui, e ficou bem nessa linha de views, ele disse: não entra, a missão dele era não deixar entrar víveres. Os víveres, depois do dia 8 de novembro, passaram a vir para alimentar a necessidade de madeira de mel em Portugal. Então ele fechou o bar. Então, dia 2 de julho, 8 meses depois da batalha, 8 de novembro, madeira de mel foi embora para não morrer de fome, senão eles iriam morrer de fome. Então foi uma verdadeira passeata. Até que às 3 horas da tarde, lá no Forte São Marcelo, ergueram, que é uma solenidade todo 2 de julho, depois da caminhada, a Marinha faz uma solenidade lá, ali na Marinha, uma participa lá, é muito bonita essa solenidade, erguendo aquela bandeira no mastro, para glorificar o momento preciso em que se marca a vitória, digamos assim, dos brasileiros sobre Portugal. Bom, o que foi a luta dos baianos? Por muitos heróis, nós conhecemos, Maria Quinéria, etc. Há alguns heróis que eu defendo a preservação da sua autenticidade, embora muitos historiadores não aceitem. Como, por exemplo, muitos acham que a Maria Filipa foi uma criação do imaginário em razão de personagem de Xavier Marques, um grande intelectual que nasceu em Itabarica, que foi o primeiro biógrafo de Castro Alves. E o erro que perdura mundo afora de que Castro Alves nasceu em Curralinho é porque Curralinho era o espaço de pessoas da família dele, onde ele se hospedou, quando veio e retornou à Bahia já com o pé habitado, tuberculoso, de acordo com Roberto Santos, e uma equipe que examinou o prontuário de Castro Alves, ele era diabético, teria morrido de uma combinação de diabetes com tuberculose. E aí, ele escreveu que ele nasceu na fazenda Curralinho, é o erro. E aí, Castro Alves foi batizado em homenagem a ele, na pressuposição de que ele nasceu ali. Não, ele nasceu na terra de Elísio, Moitinho, que aqui se encontra, e que é lá, o Moitinho que está aqui se encontra. Levanta aí para todo mundo ver que você. Levanta, por favor. Você. Então, Castro Alves, o Xavier Marques disse que ele nasceu lá em Curralinho, e aí ele criou a Maria Filipa, que era a marisqueira, lutou, bateu, matou gente, etc. Muitos historiadores não aceitam, outros aceitam. Eu aceito porque, se ela não existiu, existiram Marias Filipas, muitas Marias Filipas, e com nomes que se perderam. Então nada mais natural do que se possa
conjugá-las a todas essas heroínas com uma pessoa só, Maria Filipe. E aí tem um aspecto interessante do 2 de julho. O Cópira chegou e disse: eu vou dominar o Maranhão. Mas como? Os navios têm que ficar aqui. Não basta tem que botar o navio atrás. Só pode ir amanhã, eu vou sozinho. O cara era tão audaz, chegou lá no Maranhão. Ficou a distância do porto, mandou o cara lá embaixo e disse: diga a eles que eles têm a oportunidade de se entregarem. Se não se entregarem, com as tropas minhas estão chegando aí, eu vou arrasar tudo. E os maranhenses se entregaram ao Lord Cópira. Foi um blefe extraordinário. Eu discuti esse problema com Sarney. E Sarney na presidência foi sempre um obstáculo para o reconhecimento de que o Lord Cochrane é um dos grandes heróis da consolidação do Brasil que nós temos hoje. Eu acho que ele foi superior ao Madeira de Mello, ao Labatim, superior ao Labatim, bem superior ao Labatim. Mas os maranhenses não perdoam o Madeira, o Lord Cochrane, de tê-los feito de verdadeiros idiotas. O cara tomou um blefe do Maranhão. O Maranhão caiu no blefe. Eu estou falando aqui porque espero que não tenha nenhum maranhense aqui. Mas então isso é uma dificuldade. Eu tenho conversado com almirantes, etc. Mas tem que reconhecer o Lord Cochrane como um grande herói, uma figura, uma biografia extraordinária. Mas feitas essas considerações, daí é que eu venho para tratar de um assunto numa dimensão nova. Essa é a dimensão nova. Foi bom para o Brasil que nós tivéssemos mantido a integridade lusitana, ao invés de termos sofrido uma divisão do caro Belborba, o autor da estátua, o Estado Lima, só beleza. Eu acho que foi a namorada dele que fez tudo. Ele está tranquilo, o cara pediu que seja doutor, eu acho. Mas olha, então, a grande pergunta é: foi bom para o povo brasileiro que nós tivéssemos ficado nesse país gigantesco hoje, com uma territorial com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados? Tem até aquela piada famosa, antiga, né? Que Deus, quando foi fazer o mundo, pegou o país aqui, outro ali, outro lá, e no Brasil, tirou terremoto, tirou maremoto, tirou aquilo, etc. Botou praias maravilhosas, florestas e tal. Aí os anjos chegaram e disseram: Deus, olha aqui, isso não vai ficar bem, porque tanto privilégio para o Brasil, e tantos países com tanto sofrimento. Deus olhou assim e disse: espere para ver o povinho que eu vou botar lá, espere. Então, cortando na própria carne. Será que foi uma coisa boa? Eu conheço os países da América, à exceção do Haiti, a qualidade de vida em qualquer país da América é melhor que no Brasil. Desculpa, a qualidade do Uruguai. Quem conhece o Uruguai? No Brasil. A Argentina nem se fala. O Paraguai está com nível de vida, a qualidade de vida é melhor que o nosso. Não existem os problemas que no Brasil. A nossa violência interna no Brasil, a gente se acostuma. Como se fosse uma coisa natural. Eu fiz artigo mostrando que a possibilidade de você ser assassinado, por exemplo, em Salvador, é 128 vezes maior do que ser assassinado em qualquer metrópole da Europa. A gente se acostuma com isso como uma coisa natural. Só vale acreditar que estamos sob a mesma síndrome da Alemanha ao tempo de Hitler, que foi explicado por Arendt como a banalização do mal. Nós estamos acostumados à banalização do mal. Calculem que em matéria de produtividade, entre os 70 maiores PIBs do mundo, o Brasil está em 65º lugar. Entre os países mais violentos do mundo, o Brasil está em 3º lugar. Inclusive aí os países da África, quando tem em algum lugar uma grande violência, a gente se acostuma com isso. A corrupção no Brasil é inacreditável. Quando o Mário Alencar escreveu
o herói segundo caráter, né? O Macunaíma, em 1928, parecia que ele estava fazendo a modelagem de políticos brasileiros, é uma coisa inacreditável. Os saques contra o erário, sem nenhuma consequência. Ministro do Supremo Tribunal Federal praticando a mais latrinária rapinagem. Você puder imaginar que não acontece nada. Não é possível uma coisa dessa. O presidente da República se encontra com o presidente do Senado, com o ministro da Suprema Corte, para saber o seguinte: somos os três poderes, o que é que nós podemos fazer para sair desta? E não acontece nada. Não acontece nada. E vai começar agora, vão começar os efeitos da inteligência artificial, que vai ser de nós. Quem é aqui que permitiria a sua filha, a sua namorada, a sua mulher, a sua mãe, a sua irmã sair daqui agora e caminhando até o Campo Grande? 8, 7 horas da manhã, nós caminhamos aqui todos os dias em grupos. Se você caminhar só, você pode ser assaltado por tecido, como tem acontecido. E a gente se acostuma com isso. Vivemos na sociedade do conhecimento e a ignorância graça no Brasil. Então a pergunta é essa a reflexão. Minha mulher sempre projetou, me dizia na minha cara: o que adianta ser grego? Na Suíça é de espetáculo, na Noruega é de espetáculo, Suécia é de espetáculo, Dinamarca é de espetáculo, Portugal, Espanha, na América do Sul você caminha e circula, e no Brasil, está aqui, excelência juiz que sabe, e temos discutido isso ao longo dos últimos 20 anos. Milhares de ordens judiciais foram expedidas na Bahia para retirar invasores e o governo do Estado recusou o fornecimento de policiais para o cumprimento de ordens judiciais, e a OAB não tomou a providência que ele deveria ter tomado e pediu intervenção federal, caráter público, como manda a lei. Então, o tema da nossa conversa hoje, para a reflexão, que eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, quem está falando aqui, não sou historiador, é um cidadão que conhece a Bahia e o Brasil, e aí eu vou cartar: não, gente, você está me atrapalhando, você não deveria ter vindo. Eu vou fazer uma frase, mas você se abaixa aí, porque sem você eu deveria dizer aqui que eu sou quem conhece a Bahia e o Brasil há mais tempo que todos aqui no plenário. E eu vivi um período na cidade de Salvador, que a gente vinha para o cinema, pegava 2 sessões de bonde, o último bonde parava na frente do Pax, porque terminava a sessão, depois parava na frente do Jandário. Quando a gente perdia o bonde para continuar um pouco mais na vadiagem, como não tinha dinheiro para pegar táxi, saía e descia a ladeira da praça, subia a ladeira da Independência, descia a Fonte Nova, subia os galés, 1, 2, 3 horas da manhã, e ia inicialmente para o Matatu, aliás, morei na rua Barros Falcão, 95, começa lá no Matatu, termina lá nos Faréis. Barros Falcão, coronel, que comandou os brasileiros pernambucanos na Batalha do 8 de novembro, né? E que foi sempre confundida com tendo sido realizado no dia 2 de julho. Portanto, como últimas palavras para nós brindarmos esse dia de hoje no coquetel, aliás, que vamos oferecer na varanda que está logo aqui atrás da rua dos Prazeres, eu quero dizer que o poeta Castro Alves, ele não se enganou quando ele fez a ordem ao 2 de julho. Ele usou de licença poética. Ele estava muito bem formado para produzir para a posteridade 5 poemas sobre o 2 de julho.
Os 5 primeiros ele não ficou satisfeito, finalmente fez o último. Aliás, tem uma historiadora, Nadine, que era a última esposa de Pedro Ramon, de Jorge Ramon. Lizzie Arcanjo, está falando sobre. Ela escreveu um livro sobre o dever. Era um dever absolutamente irresgatável. E qualquer intelectual escrever alguma coisa sobre o 2 de julho, porque o 2 de julho para os presos era uma coisa muito importante. Todo mundo tinha que se pronunciar sobre o 2 de julho. Castro não foi exceção. Tanto é que ele, em homenagem à sua memória, e também produziu ao 2 de julho, ele produziu este que, na minha opinião, é o poema heróico mais bonito da língua portuguesa, com sua liberdade poética de dizer que foi no 2 de julho. Mas disse o poeta: era no 2 de julho, a pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte, pálido, cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão largo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito: qual dos gigantes mortos rolará? Debruçados dos céus, à noite os astros seguiam da peleja um certo fado. Era a tocha, o fuzil avermelhado, era o circo de roubo vasto chão. Por palmas no troar da artilharia, por ferras os canhões negros lúdicos rugiam, por atletas 2 povos se batiam, enorme anfiteatro era gritão. Não eram 2 povos que abalavam naquele instante o sol ensanguentado, era o porvir diante do passado, a liberdade em face à escravidão. Era a luta da área do abutre, o pugilato da razão contra o erro, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita, e as bandeiras como águias eriçadas se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego da metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgiu no espaço, e as brisas forasteiras dos verdes leques das gentis palmeiras foram cantar os hinos do arrebol, lá no campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina: eras tu, libertária e peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu que, com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sagravas a colônia terra, sagravas livre a nova geração. Eras tu que subias erguida na pirâmide, formada pelos mortos de cabrito, um pedaço de galho no infinito, um trapo de bandeira na amplidão. Muito obrigado. Quando a inteligência artificial for aperfeiçoada, terá a memória de Em 2023, nós comemoramos no Tribunal de Justiça, circunstancialmente, eu era o presidente da Comissão de Memória, os 200 anos, dos 2 de julho. E resolvemos convidar algumas personalidades para justamente fazer palestra naquele evento. Convidamos, por exemplo, o saudoso general Guedon, que lá falou sobre as batalhas do julho, a importância de todos os combatentes, e particularmente do general Lavatino, do Alfocking, com outros heróis combatentes.
E também convidamos, e naquele dia, fomos eu e os barões de volta fazer um convite ao arqueabade do Mosteiro de São Bento, do Emanuel, para falar sobre o Evangelho. E lá chegando, fizemos naturalmente muito bem recebidos, visitamos o mosteiro, pudemos nos maravilhar com os 135.000 volumes que estão sob a guarda dos montes beneditinos. E lá pelas tantas eu tive que formalizar o convite ao Dr. Emanuel e disse a ele o seguinte: então, a propósito da nossa visita aqui é para convidar para fazer uma palestra sobre essas figuras históricas que praticaram atos, eu ia dizer atos heróicos, mas na hora que ele lembrou de fazer atos eróticos, me referindo a João Cristina, de maneira que imediatamente o Papa de Ligol me corrigiu, não é atos eróticos, não é atos eróticos, então sim, mas foi um lapso, mesmo lapso que me ocorreu ali, ao esquecer o nome da princesa Maria da Glória, logo lembrado, e dizer que a Maria de Graham, que eu insisto em fazer uma referência ao nome dela, porque mostrou também grande sensibilidade ao chegar em Recife, em 1821, e se deparar com o mercado de escravos. A Inglaterra já tinha abolido a escravidão desde o século XVIII. E ela narra isso com uma sensibilidade, inclusive dizendo que quando retornou para o navio, porque estiveram lá em Recife, a caminho do Rio de Janeiro, e eles ficaram muito apreensivos com aquela cena, E, entretanto, também que chegaram ao Rio de Janeiro, encontraram também o mercado de escravos. Eu queria lembrar, passando também a figura de Sátiro Dias, do baiano de Inhambu, que em 1884, como presidente da província do Ceará, decretou a extinção da escravatura do estado do Ceará, 4 anos antes da princesa Isabel. É bem verdade também que em janeiro de 1823, um município do Ceará, que se chama Redenção, e que no início de sua formação tinha um curioso nome de Cala Boca, também aboliu a escravidão. Então, isso a propósito do que disse o Joaci com relação à proclamação da nossa independência de Cachoeira, bem antes do 7 de setembro. E eu penso que, como todo muçulmano podendo ter um dever de visitamento, todo baiano podendo deverá também visitar Cachoeira, que é o berço da nossa independência do Brasil na Bahia. Os pernambucanos ficam muito inquietos, sempre corrigindo quando se diz independência da Bahia, a independência do Brasil na Bahia. A propósito, o batalhão também de Pernambuco participou das lutas aqui pela expulsão dos portugueses. E eu quero agradecer a presença de todos, dizer que a nossa comissão tem se esforçado para cumprir o nosso papel de realizar eventos significativos sobre datas importantes. Teremos. Eu vou franquear a palavra antes de encerrar, vou franquear a palavra. Só para concluir momentaneamente, é que teremos ainda, no dia 18 de setembro, os 80 anos da Constituição de 1946. O palestrante, mais uma vez, será Joaci Góes, que foi constituinte, não em 46, em 45.
foi constituinte de 88. Não, se fosse para fazer uma piada, eu diria que foi da Constituição Imperial, né? Mas, na verdade, em 88, nos 18 de setembro. Em outubro, nós teremos uma palestra também lá no Tribunal de Justiça. Essa de setembro será aqui no Instituto, né? Eu tenho um dos orgulhos que eu tenho em minha vida é ser meu do Instituto Geográfico e História. Eu penso que pertencer a essa instituição é uma grande honraria. E então, no dia 1º de outubro será um evento a propósito dos 80 anos do Tribunal de Nuremberg. No dia 1º de outubro de 1946 foi lida então a sentença, nós convidamos o professor paulista, que é professor também, visitante da Universidade de Nuremberg, para fazer essa palestra. Ano passado nós tivemos um evento a propósito do Holocausto, 80 anos do Holocausto. E a ideia é que a gente esteja sempre relembrando essa data. Como sempre, a cada ano, uma vez apenas, o Tribunal de Justiça outorga a medalha Rui Barbosa, que é a maior honraria do nosso tribunal, e inclusive nosso Simões já foi um dos homenageados. Este ano será o professor Sérgio Habib, professor de várias gerações. Eu tive a honra, o privilégio de ter sido aluno dele, também Edivaldo Brito, já foi agraciado com essa medalha. O professor Tomás Bacelar, também mestre de várias gerações, e vamos em frente. Eu vou então franquear a palavra, por favor. Boa noite a todos. Aqui foi dito no início da sessão que os baianos pouco conhecem do 12 de julho. Então eu queria passar ao embaixador uma publicação daqui do Instituto, que está na sua 6ª edição, nunca foi comercializado, mais de 4.000 livros publicados e distribuídos gratuitamente para difundir a saga do 12 de julho. Então isso aí é uma gota no incêndio que o vereador deixou, mas é a nossa participação, entre outras que nós temos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado e quero parabenizar o Instituto também por esse esforço em preservar a nossa memória. O filósofo Jorge Santayana, embora tenha vivido uma parte da vida dos Estados Unidos, mas nasceu na Espanha, costumava dizer, essa frase dele às vezes tem várias traduções, mas ao que parece, ele teria dito o seguinte: o povo que não conhece a sua história está condenado a repetir. Então, é imprescindível que nós conheçamos a nossa história, inclusive para evitar que ideologias totalitárias retomem fôlego e retornem a oprimir o nosso povo. É o que eu acho que o hino da Bahia deveria ser difundido pelo mundo todo, e especialmente em todo o território nacional, né? Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Muitíssimo obrigado. A senhora quer falar também? Democraticamente a palavra franqueada. Você quer subir? Subir.
Você tem privilégio. Eu quero fazer um adendo. Eu sou diretora do arquivo do Instituto Geográfico e História da Bahia. E nós temos aqui dois livros de atas. Um é de Santo Amaro e a outra de Cachoeira. Santo Amaro fez a declaração não de independência, mas de defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro, de 14 de junho. Então, quem fez primeiro foi Santo Amaro, não pedindo a independência, porque o Brasil já era independente. Em 1808, o Brasil se tornou independente. Então, eles pediam, todas as duas cidades, pediam que Dom Pedro fosse o defensor, para ele não voltar para Portugal. É isso que eu queria. A propósito dessa declaração de independência, esse é um outro tema. Em 1930, na Paraíba, a cidade, o município de Princesa, comandado pelo coronel Zé Pereira, e o Gonzaga, que é tão baiano, né? E diz: Eita Zé Pereira, de Princesa já arrancou, quer dizer, Paraíba, Boulevard, etc. Paraíba masculino, Boulevard, senhor. Ele decretou a independência do município, a Câmara Municipal, né, sob o seu comando, naturalmente, a independência do município de Princesa do Estado da Paraíba. Quer dizer, Princesa passou a ser um enclave também dentro da Paraíba. E eu, que nasci em um povoado que fica a 40 quilômetros de Jacobina, tenho uma esperança também de declarar a independência da minha terra. Os quatro de volta que vai falar, por favor. Só para acrescentar, com a permissão do nosso presidente, professor Joaci Góes, nós estamos também organizando um evento alusivo à passagem de Olga Benário por Salvador, há 90 anos, quando ela foi levada por um navio alemão para Hamburgo. Poucos sabem, mas o navio parou em Salvador. Foi o único porto brasileiro onde o navio parou. Ela já estava presa, grávida da sua filha, grávida de 7 meses. O navio permaneceu aqui até o dia seguinte. O porto foi cercado porque havia o temor dos comunistas baianos resgatarem Olga Benário, e um marinheiro comprou para ela linha de tricô e também um par de sandálias, porque ela viajava em condições subhumanas. E coincidentemente, quando após ela ter sido assassinada numa câmara de gás na Alemanha, a sua filha foi resgatada, entregue à avó, Anita Leocádia, Dona Leocádia, e a menina tem o nome de Anita Leocádia, em homenagem a Anita Garibaldi e a Leocádia, a avó. Quando a menina veio para o Brasil pela primeira vez, já adolescente, o avião que saiu do México, a família Prestes estava exilada no México, enquanto Prestes estava preso no Rio de Janeiro. O avião não tinha autonomia de voo e teve que ir parando em várias cidades, e parou aqui também em Salvador. Então, a coincidência, a mãe passou aqui grávida e depois a filha, já sem a mãe, também permaneceu aqui em Salvador 24 horas. Então, nós estamos organizando este evento para rememorar esta efeméride. Obrigado. Oportunamente, nós divulgaremos a data, os valores de volta, sempre pontual a respeito de temas importantes. A propósito, a Olga Benário foi um presente de Getúlio para Adolfo Hitler. Não houve pedido de extradição da Alemanha. É uma página triste na Suprema Corte brasileira, o julgamento do habeas corpus de Dona Olga Benário. E figuras de alto relevo jurídico, como Carlos Maximiliano, como Eduardo Espino, como
o presidente da corte na época, que o advogado Heitor Lima, quando ele ingressa com o pedido de habeas corpus, o presidente dá um despacho com muita má vontade, dizendo que ele deveria recolher as custas. O advogado diz que ele próprio ia ficar com o pagamento, porque quando ela foi presa, ela estava com a roupa do corpo, não levou, não tinha dinheiro, etc. Ele pagaria as custas para que o Supremo não deixasse de conhecer o habeas corpus por falta de preparo e que fosse mais uma norma na página do Supremo Tribunal Federal. Não teve êxito. Ele chegou a fazer uma carta para a dona Nancy Vargas, pedindo clemência, mas ela silenciou a respeito. Então, eu tive a oportunidade, já encerro, tive a oportunidade, quando ingressei aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal, um colega meu convidou o Luiz Carlos Pérez para fazer uma palestra na reitoria. E eu fui com ele acompanhar a Prestes até o hotel. Para homenagem a esse colega, que é Emanuel Jaqueline Lasca, né? Primo, seu primo, né? Primo da esposa do Platão Belar. A primeira era das cachorras, mas por conta de sua baixa seletividade, né? Mas ali, de qualquer modo, chegando no átrio do hotel Vila Velha, eu acho que hoje nem existe mais Vila Velha, só me engano, mas foi construído um prédio lá no Centro Sérgio. Eu imaginava que Prestes queria cumprimentá-lo e que ele subiria, né, para repousar. E, no entanto, ele ficou no lado conversando ali com a juventude, etc. E lá para as tantas, uma estudante perguntou a ele o seguinte: por que o senhor apoiou Getúlio politicamente depois do que ele fez a dona Olga Bernardo? Ele entregá-la para ser morta no campo de concentração. Eu fiquei apreensivo ali, porque ele já era octogenário, então. Mas ele respondeu o seguinte: eu nunca confundi a minha luta política com meus sentimentos pessoais. Depois eu tive a oportunidade de ler uma carta que dona Olga mandou para ele, ainda do campo de concentração, em que ela diz a ele também, em outras palavras, exatamente isso: que a vidinha, usa essa expressão, a nossa vidinha particular não tem importância alguma diante de nossa vida. Então, eu mais uma vez renovo os agradecimentos a todos e espero retornar a esta gloriosa casa sempre, e desejo a todos uma boa noite, que cheguem em segurança em suas residências. E, bom, quero renovar o convite que o coquetel e lembrar que durante o Império as autoridades, ao final de ofícios ou qualquer correspondência oficial, eu costumava escrever o seguinte no encerramento: que Deus guarde vossas excelências, que Deus guarde a todos. Muito obrigado.